O primeiro Bitcoin ainda está preso. Você já parou para pensar por que alguém criaria um sistema financeiro revolucionário? Mineraria milhões de moedas digitais antes de qualquer um sequer entender o que era Bitcoin? E simplesmente desapareceria? Nunca vendeu, nunca gastou, nunca transferiu. É como se tivesse enterrado um tesouro e jogado a chave fora. O nome dele, ou pelo menos o nome que conhecemos, é Satoshi Nakamoto, a mente por trás do Bitcoin, a identidade mais enigmática do século XXI. Mas o que poucos sabem, ou preferem ignorar, é que o primeiro bloco da história do Bitcoin, chamado Bloco Gênesis, ainda está intocado desde 3 de janeiro de 2009. Uma fortuna incalculável, mais de 1 milhão de Bitcoins, jamais se moveu. Com o valor atual, ultrapassa os 60 bilhões de dólares. E mesmo assim, silêncio absoluto, nenhum indício, nenhum rastro. Como é possível? Será que Satoshi morreu logo após lançar sua criação? Foi silenciado por forças maiores? Estaria apenas observando o mundo sem interferir? Ou existe uma hipótese mais inquietante? E se Satoshi Nakamoto nunca foi humano? E se ele for um código, uma entidade digital, um grupo oculto? A ausência de movimentação do bloco Gênesis não é só um detalhe técnico, é um dos maiores mistérios do mundo moderno. Uma pergunta sem resposta que intriga governos, bilionários, tecnólogos e entusiastas do mundo cripto. Porque o que está em jogo aqui não é apenas dinheiro. É o controle sobre o futuro do sistema financeiro global. Prepare-se. Este vídeo não é uma explicação, é uma investigação e talvez uma advertência. Vamos conectar os pontos, resgatar fatos ignorados, explorar mensagens ocultas na blockchain e teorias que jamais ganharam os holofotes da grande mídia. Tudo isso para tentar responder a uma única pergunta: por que o primeiro Bitcoin do mundo ainda está preso? Curta agora este vídeo, porque se ele sumir, você saberá o motivo. Compartilhe com alguém que precisa despertar. E comente: você já desconfiou que o Bitcoin poderia ser muito mais do que apenas dinheiro? Agora, respire fundo. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita sobre liberdade, tecnologia e controle. O bloco Gênesis. O início do código mestre. 3 de janeiro de 2009. Uma data que deveria estar nos livros de história, ao lado de descobertas como a eletricidade ou a internet. Nesse dia, exatamente às 18h15 UTC, um simples computador em algum lugar desconhecido do mundo executa uma operação silenciosa que daria início a uma revolução irreversível. O nome do evento? Genesis Block. O bloco Gênesis. O primeiro bloco da rede Bitcoin. Um código, um manifesto, um marco zero. Mas o que há de tão especial nesse bloco? Primeiramente, ele contém uma mensagem, escondida no código hexadecimal, como se fosse uma cápsula do tempo. The Times, 03 Jan 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Essa frase é mais do que um texto, é uma denúncia. Uma crítica clara ao sistema financeiro tradicional, estampada na capa do jornal britânico The Times, naquele mesmo dia. Um lembrete de que, enquanto governos salvavam bancos quebrados com dinheiro do povo, uma nova alternativa estava nascendo, silenciosamente, mas com força suficiente para abalar impérios. Mas o mistério vai além da simbologia. Os 50 primeiros bitcoins minerados nesse bloco nunca foram movidos. Nunca saíram dali. Permanecem presos no bloco até hoje. É como se um cofre tivesse sido trancado e a chave descartada. Tecnicamente seria possível movimentá-los, mas por que não foram? Só isso já seria curioso. Mas o que torna tudo ainda mais estranho é que os blocos seguintes, centenas deles, também apresentam sinais de terem sido minerados pelo mesmo padrão, possivelmente pela mesma entidade, Satoshi Nakamoto.
Especialistas que estudaram os padrões de mineração da época chamam essa figura misteriosa de Patoche, uma forma de identificar os blocos atribuídos ao criador. Segundo esses estudos, Satoshi teria minerado mais de 1,1 milhão de bitcoins entre janeiro e meados de 2010. Uma quantia que, no câmbio atual, ultrapassa os 300 bilhões reais. E ainda assim, nada foi tocado. Nenhum Satoshi, a menor fração de um Bitcoin, sequer foi movimentado dessas carteiras. O tempo passou. O Bitcoin se valorizou, a adoção global cresceu e o criador do sistema continuou ausente. É como se ele tivesse dado o primeiro sopro de vida em uma criatura digital e a deixado andar sozinha. Quem faria isso? Alguns dizem que Satoshi morreu. Outros que foi assassinado ou silenciado por agências de inteligência. E há quem afirme que ele nunca foi uma pessoa, mas um grupo. Ou pior, uma inteligência artificial. Mas por que deixar bilhões congelados por tanto tempo? Não seria lógico vender uma parte, se beneficiar do sucesso, financiar novos projetos? Ou será que o próprio silêncio é a mensagem? Talvez, ao nunca mexer nesses bitcoins, Satoshi quisesse provar algo, que o sistema funciona sem líder, sem manipulação, sem ganância. Uma descentralização tão radical que nem o próprio criador tem o direito de tocar na própria fortuna. Mas há algo ainda mais perturbador. Alguns desenvolvedores veteranos apontam que o código-fonte original do Bitcoin tinha uma organização estranhamente perfeita. Nenhum bug grave, nenhuma falha de segurança grave exposta na época. Isso é extremamente raro, até para os maiores engenheiros de software. Quem teria capacidade de escrever algo assim, de forma anônima, em 2008, quando o mundo ainda engatinhava em relação à segurança digital? E então surgem os rumores. A NSA, Agência de Segurança Nacional dos ITLS-UA, já trabalhava com algoritmos de criptografia como o SHA-256, o mesmo utilizado pelo Bitcoin desde 2001. Coincidência? Ou seria o Bitcoin uma criação derivada de tecnologias estatais, agora liberadas ao público sob um novo disfarce? Mas o e-mail de Satoshi era hospedado em um domínio obscuro. O fórum onde ele postava utilizava uma rede privada para esconder o IP. Todos os rastros de localização foram cuidadosamente apagados. Nenhum erro, nenhum deslize, nenhuma impressão digital deixada para trás. E se tudo isso for parte de um plano maior? E se o bloco Gênesis for mais do que um marco histórico, mas uma armadilha, um selo, uma âncora para algo que ainda está por vir? Enquanto o mundo continua discutindo ETF, halving e mineração, o verdadeiro segredo do Bitcoin pode estar bem no início da história, no primeiro bloco, o único que jamais foi tocado. O que ele guarda? Uma chave? Uma senha? Uma segunda camada que ainda não foi ativada? O tempo passa, a rede cresce, as suspeitas aumentam e o bloco permanece lá, intocado, imutável, como um monólito digital plantado no coração da nova ordem. O que ele significa? O rastro invisível. Satoshi sumiu como um fantasma. Enquanto os primeiros bitcoins eram minerados e o mundo seguia cego diante da revolução silenciosa que se iniciava, o criador da tecnologia mais disruptiva do século XXI foi se apagando, lentamente, meticulosamente, como se a própria presença dele já tivesse cumprido o propósito. A última vez que Satoshi Nakamoto foi visto, ou melhor, lido, foi no dia 26 de abril de 2011. Em um e-mail breve e frio para um desenvolvedor chamado Gavin Andresen, ele escreveu: "Parti para outras coisas. Apenas isso. Nenhum adeus, nenhuma pista, nenhum movimento posterior. Desde então, silêncio absoluto. Como pode alguém que criou um sistema financeiro que desafiou governos e bancos centrais simplesmente sair de cena sem mais nem menos? Quem se afastaria de uma fortuna bilionária?
Quem abriria mão da fama eterna, do reconhecimento, do controle? A não ser que nunca tivesse sido sob controle e a ausência de Satoshi fosse parte do plano desde o início. Pesquisadores e analistas cibernéticos vasculharam os logs, os fóruns antigos, os commits de código no GitHub em busca de qualquer vestígio. Não há fotos, não há voz. Os poucos e-mails e mensagens publicados por Satoshi são perfeitos demais. A linguagem técnica é impecável, o inglês neutro, sem sotaque, sem gírias, sem regionalismos. Nem britânico, nem americano, nem australiano. Algumas palavras são grafadas à moda inglesa, outras à americana, como se alguém tentasse, propositalmente, não deixar vestígios de origem. Muitos afirmam que essa escrita neutra pode ser resultado de uma equipe ou de um algoritmo. Sim, um gerador de linguagem, alimentado por bancos de dados técnicos. Lembre-se, em 2009, a OpenAI ainda não existia, mas a NSA já treinava modelos preditivos de linguagem para uso interno. A própria DARPA financiava pesquisas em redes neurais desde o início dos anos 2000. E há documentos vazados por Edward Snowden em 2013, mostrando que agências dos SUTRIU rastreavam a movimentação de criptomoedas desde seus primórdios. E não para por aí. O domínio bitcoin.org, o primeiro site oficial sobre a moeda, foi registrado em 18 de agosto de 2008, através de uma empresa chamada Anonymous Speech, no Japão. Uma empresa que, coincidentemente, já havia sido usada por agentes de espionagem para registrar sites usados em operações falsas. A hospedagem foi mascarada por servidores europeus, localizados na Finlândia e Alemanha, com redirecionamento via proxies suíços. Ou seja, um padrão clássico de ofuscação de origem. Isso não é algo que um programador amador faria, é a assinatura digital de quem entende de guerra cibernética. Será que Satoshi já sabia que sua identidade se tornaria alvo? Ou ele simplesmente nunca teve uma identidade como nós imaginamos? Outro detalhe que chama a atenção é o comportamento dos horários de mineração dos blocos atribuídos ao criador. Uma análise estatística feita por Sérgio Lerner, especialista em blockchain, mostrou que os blocos minerados por Satoshi seguiam um padrão de atividade que respeitava horários típicos de expediente de alguém que vivia entre as zonas horárias do Japão e da Califórnia, mas nunca trabalhava aos domingos. Isso gerou diversas interpretações. Uma delas, de que Satoshi era uma pessoa com rotina. Outra, de que era uma simulação programada para parecer humana. Afinal, por que respeitar folgas em um sistema digital automatizado? Se fosse uma IA, ela teria sido ajustada para parecer real. Se fosse um agente ou um grupo, teria simulado hábitos humanos para confundir. Mas há algo ainda mais inquietante. Em 2011, pouco antes de desaparecer, Satoshi alertou Gavin Andresen a não envolver a CIA nas conversas sobre Bitcoin. Andresen havia sido convidado para dar uma palestra sobre a tecnologia no Escritório Central de Inteligência do ZMA. E após esse evento, a comunicação de Satoshi cessou completamente. Silêncio total. Coincidência ou represália? A partir desse ponto, começaram a surgir teorias mais ousadas. Algumas ligam o nome Satoshi Nakamoto a um acrônimo: Samsung, Toshiba, National Kawasaki, Motor Tools, 5 gigantes tecnológicos japoneses com laços com o governo americano, agências de segurança e, em alguns casos, projetos secretos com a CIA e o Pentágono. Uma coincidência forçada? Talvez. Mas também pode ser uma assinatura oculta, uma pista deixada para quem souber decifrar. O nome Nakamoto, aliás, não é qualquer nome. Em japonês significa pessoa central, ou aquele que está no centro das coisas. E Satoshi pode ser traduzido como pensamento claro, sabedoria iluminada, ou até mesmo relâmpago de conhecimento.
Um pseudônimo que carrega, por si só, a ideia de uma entidade superior, quase messiânica, que veio entregar algo e partiu. Talvez ao desaparecer, Satoshi tenha se elevado à condição de mito, mas mitos têm poder. E enquanto o mundo inteiro corre atrás da próxima moeda, da próxima blockchain, o criador original permanece ausente, como um fantasma observando sua criação amadurecer. Mas será que ele realmente se foi? Ou será que está entre nós, silenciosamente testando os limites do que ele próprio construiu? E se ele nunca foi um ele, quem ganha com o silêncio? Imagine um cofre com bilhões de dólares trancado por dentro. A chave existe, está lá, mas ninguém se aproxima. Ninguém tenta usá-la. E mais ainda, o dono desse cofre desapareceu no momento exato em que o sistema começou a ganhar vida própria. Não deixou herdeiros, não nomeou substitutos, apenas sumiu. Agora pare e pense. Quem se beneficia quando uma voz poderosa silencia? É exatamente isso que ocorre com o silêncio de Satoshi Nakamoto. O fato de ele nunca ter mexido em nenhum dos mais de 1 milhão de bitcoins que minerou, nem mesmo para pagar um café, é um enigma. Mas talvez também seja uma estratégia tão brilhante quanto sombria. A ausência dele se tornou a maior prova de que o sistema é livre. É como se o Criador dissesse: eu não estou aqui, agora é com vocês. Esse gesto, ou a ilusão dele, fez com que milhões de pessoas ao redor do mundo passassem a confiar no Bitcoin como algo incontrolável, inviolável, inatingível. Um sistema onde ninguém, nem mesmo o Criador, tem poder absoluto. E isso é poderoso demais para ser coincidência. Vejamos o cenário global. Governos têm medo do Bitcoin. A China já baniu a mineração. A Índia ameaçou criminalizar o uso. A União Europeia discute regulações severas. Mas por quê? Porque não há a quem recorrer. Não há um CEO, não há sede, não há dono. O Criador sumiu, e com ele qualquer ponto central de ataque. E aqui entra o ponto central desta parte. Quem realmente se beneficia com essa descentralização? A resposta mais óbvia seria o povo. Liberdade financeira, fim da inflação imposta, fuga do controle dos bancos centrais. Mas será que essa liberdade é mesmo do povo? Ou estamos caindo em uma ilusão cuidadosamente arquitetada? Analise com atenção. Grandes corporações, que antes ignoravam ou ridicularizavam o Bitcoin, agora o abraçam. A BlackRock, maior gestora de ativos do planeta, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, entrou com pedido de ETF de Bitcoin no ZEWA. Empresas como Tesla, Square e MicroStrategy adicionaram BTC em seus balanços. CEOs como Elon Musk, Larry Fink e Jack Dorsey se tornaram defensores públicos da tecnologia. Isso seria sinal de adoção ou de apropriação? O que antes era um movimento anárquico, marginal e revolucionário, hoje é palco de reuniões com banqueiros, fundos de investimento e consultores de Wall Street. Até mesmo bancos centrais começaram a experimentar versões próprias do conceito de moeda digital, o chamado CBDC, Moeda Digital de Banco Central. Um conceito que usa o mesmo princípio do blockchain, mas sob controle estatal absoluto. Em outras palavras, eles pegaram a ideia que surgiu sem dono e deram a ela um dono, o Estado, o sistema, a máquina. Mas isso só foi possível porque Satoshi se calou. Seu silêncio permitiu que qualquer um pudesse se apropriar da narrativa. Fundos bilionários se beneficiam do misticismo em torno da moeda. Cada vez que o preço sobe, a ideia de que os bitcoins de Satoshi nunca foram tocados serve como âncora de confiança, como um dogma religioso, uma espécie de garantia mística de que o Criador era puro e que o sistema é incorruptível. Mas e se essa pureza for exatamente o que alguém precisava para manipular sem levantar suspeitas? E se o Bitcoin, desde o início, foi entregue ao mundo como uma semente e agora está sendo colhido por forças que o público jamais conhecerá?
Há ainda um detalhe técnico que levanta sobrancelhas. A rede Bitcoin é pública, sim, mas o rastreamento de transações é extremamente sofisticado. Várias agências governamentais, como o FBI, o IRS e a Europol, já mapearam carteiras, vincularam transações e prenderam pessoas com base em movimentações pseudônimas. Empresas como Chainalysis foram criadas exclusivamente para isso, rastrear a blockchain. E quem contratou essas empresas? Bancos, governos e, adivinhe, grandes corporações de tecnologia. Será que o Bitcoin foi mesmo criado para fugir do sistema? Ou para aprimorá-lo? Com o criador ausente, tudo é possível. Com o silêncio dele, tudo é interpretável. E com cada novo player institucional entrando na dança, uma pergunta se repete entre os bastidores. Onde está Satoshi? Ou, mais inquietante ainda, será que ele está por trás de tudo isso desde o começo? Talvez o maior truque do diabo tenha sido nos convencer de que ele não existe. E talvez o maior truque do Satoshi tenha sido nos convencer de que ele desapareceu. E enquanto as atenções se voltam para ETFs, halving e altcoins promissoras, ninguém olha para o primeiro bloco, para o que nunca se mexeu, para o que permanece intocado. Um silêncio que grita mais do que qualquer anúncio de imprensa. Um vazio que vale mais que 60 bilhões de dólares. Uma ligação com a criação da internet? O mundo acredita que o Bitcoin foi criado por um gênio solitário. Um tipo de herói digital, idealista, cansado dos abusos do sistema bancário. Mas e se essa narrativa for apenas uma cortina de fumaça? E se o Bitcoin não for uma ruptura com o sistema, e sim sua continuação secreta? Pior, e se tudo isso já tiver sido previsto há décadas? Nos anos 60, em plena Guerra Fria, os Zeulle criaram um braço avançado de pesquisa tecnológica para enfrentar ameaças soviéticas. Nascia a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. De lá saíram tecnologias como o GPS, drones e a internet. Sim, a famosa ARPANET, criada em 1969, foi o embrião do que hoje conhecemos como internet. O objetivo não era conectar pessoas, mas garantir comunicação militar inquebrável em caso de guerra nuclear. Uma rede descentralizada, resistente a falhas. Agora pense, não soa parecido com a proposta do blockchain. Décadas depois, essa mesma DARPA financiaria pesquisas sobre criptografia de chave pública, provas matemáticas, redes peer-to-peer e até simulações de economias digitais autossustentáveis. Algumas dessas pesquisas caíram no domínio público, outras nunca foram publicadas. E é nesse vácuo que o mistério do Bitcoin ganha outra dimensão. O coração do Bitcoin é o algoritmo SHA-256. E adivinha quem o desenvolveu? A NSA, National Security Agency, a mesma que anos depois teria seus métodos de vigilância global expostos por Edward Snowden. A justificativa oficial para o SHA-256 era a segurança digital. Mas é curioso que o algoritmo central de uma moeda supostamente contra o sistema tenha sido criado pelo sistema que todos temem. Mas há documentos da NSA, classificados em 1996 e vazados em 2013, que mencionam explicitamente moedas digitais descentralizadas como parte de experimentos de controle financeiro global. O título de um desses relatórios, How to Make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, publicado por pesquisadores ligados ao próprio governo do Sergipe-Unewa, descreve praticamente o funcionamento do Bitcoin, 13 anos antes do seu lançamento. Coincidência ou prelúdio? Agora acrescente outro nome, Nick Szabo, criptógrafo, jurista, pesquisador. Ele criou o conceito de smart contracts nos anos 90 e idealizou uma moeda chamada BitGold, com conceitos praticamente idênticos aos do Bitcoin. Muitos acreditam que ele é o verdadeiro Satoshi, mas ele nega.
No entanto, em seus textos, Szabo menciona explicitamente que suas ideias foram inspiradas por documentos de pesquisa militar e pela necessidade de moedas imunes à censura por governos. O ponto curioso, Szabo tinha ligação com pesquisadores da NSA e DARPA. E o elo se fecha. O Bitcoin surge no exato momento em que a confiança na economia mundial despenca. 2008. Quebra do Lehman Brothers, início da crise do subprime, a opinião pública contra os bancos. O cenário perfeito para introduzir uma nova estrutura de confiança digital. Uma rede que não depende de instituições, mas que pode ser observada, quantificada e controlada por quem conhece o código. Pense nas maiores evoluções tecnológicas: GPS, internet, satélites, inteligência artificial. Todas elas começaram como projetos militares, depois foram liberadas ao público como inovações civis. Será que o Bitcoin é apenas mais um exemplo? Um cavalo de Troia moderno? Se é assim, por que o criador desapareceu? Simples, porque a ausência gera mito, o silêncio gera fé. Com Satoshi fora de cena, o sistema parece neutro. Ninguém pode acusá-lo de manipulação, lavagem de dinheiro ou fraudes. Mas isso também significa que ninguém sabe se ele está vivo. Ou pior, se ele já nos deixou um plano que ainda não foi ativado. E mais, enquanto o público se encanta com liberdade, privacidade e descentralização, grandes potências observam tudo em silêncio. A China desenvolve o Yuan digital. Os EU testam o FedNow, uma infraestrutura de pagamentos instantâneos com total rastreabilidade. A Europa propõe o euro digital, todos com base em blockchain, mas sob total controle dos bancos centrais. Não é estranho que, após 15 anos de um sistema supostamente fora do sistema, os próprios donos do mundo estejam copiando sua base? Talvez o Bitcoin nunca tenha sido o fim da dominação financeira. Talvez ele tenha sido apenas o início da sua mutação. E no centro disso tudo está o bloco Gênesis, um monumento digital, um altar silencioso, intocado, como se esperasse algo. Como se estivesse guardando uma chave. As mensagens ocultas na blockchain. Você já ouviu dizer que os dados estão todos lá, é só saber olhar? Pois bem, a blockchain não é apenas um livro-caixa digital de transações. Ela também é um campo de mensagens escondidas, pistas sutis e, possivelmente, uma linguagem que poucos conseguem decifrar. Desde os primeiros anos do Bitcoin, usuários descobriram que podiam inserir textos curtos nos campos de dados das transações. E muitos fizeram isso. Algumas mensagens são simples, protestos políticos, poemas, piadas. Outras, no entanto, são profundamente simbólicas e levantam suspeitas. Frases como "We are watching", "Genesis will return", "This is just the beginning", "The eyes see, the chain remembers", não são frases comuns. São mensagens com um tom profético. São frases com cheiro de aviso. No bloco 666.666, por exemplo, um número já carregado de simbolismo bíblico e ocultista, alguém registrou: "Do not trust, verify, the beast sleeps not". Coincidência ou uma tentativa de chamar atenção para algo que ainda não vemos? Em 2014, no bloco 290.000, apareceu uma sequência em hexadecimal que, convertida em ACI, revelava coordenadas geográficas exatas, uma área isolada no Cazaquistão. Curiosamente, essa área está próxima a uma base abandonada de lançamentos soviéticos, ligada ao projeto Cosmos, parte do antigo sistema de monitoramento espacial. Seria apenas uma brincadeira de um programador? Ou uma marca deixada para quem entende os sinais? Mas o mais estranho veio em 2017. Durante o auge da valorização do Bitcoin, uma transação de valor simbólico, apenas 0,00001 BTC, foi registrada com uma mensagem em código Morse. Traduzida, ela dizia: "He is returning. Block 77777".
Na época parecia piada, mas muitos começaram a monitorar cada novo bloco, em busca de padrões, de novas frases, de símbolos estranhos. E eles apareceram. Um grupo de analistas da Deep Web, conhecido como Chain Watchers, alega ter identificado estruturas repetitivas em certos horários. Como se alguém, ou algo, estivesse usando a rede para testar padrões de ativação. Um tipo de metacódigo, um script dentro do script, algo além do que o usuário comum vê, um sistema dentro do sistema. Mas além, há registros de hashes, códigos que identificam blocos que, se reorganizados por um determinado padrão matemático, chamado de sequência de Collatz, formam mensagens ocultas com frases esotéricas e citações do livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais antigos da história, banido de versões modernas da Bíblia. Agora pare, respire, pense. Por que alguém usaria a blockchain para esconder passagens de livros antigos que falam sobre os anjos caídos, a origem dos gigantes e o fim dos tempos? Outro fato ignorado pela maioria. A blockchain do Bitcoin é imutável, eterna, praticamente indestrutível. Diferente de um site que pode sair do ar. Diferente de uma rede social que pode ser apagada. Tudo que é registrado ali permanece ali. Para sempre. Isso a transforma não apenas em um banco de dados financeiro, mas em um repositório atemporal de mensagens. Como uma arca de Noé digital, que carrega instruções ou avisos para um futuro que ainda não chegou. E se essas mensagens não forem aleatórias? E se cada hash codificado, cada padrão de tempo, cada frase criptografada for parte de algo maior, uma rede de comunicação paralela, uma forma de se comunicar à margem da censura global, das redes comuns, do rastreio convencional? Uma internet subterrânea construída com blocos de silêncio? Pense também em outra possibilidade. E se Satoshi ainda estiver lá, mas apenas se comunicando por essas mensagens? E se, em vez de aparecer com rosto, voz e identidade, ele estiver usando o próprio sistema como meio de expressão? Uma presença invisível que apenas fala com quem sabe escutar? Quem controla o código, controla a mensagem. E quem controla a mensagem, molda a realidade. A blockchain não esquece, não distorce, não manipula, mas ela também não revela nada de forma explícita. É como uma profecia criptografada, um evangelho do futuro enterrado em sequências matemáticas que só os iniciados conseguem decifrar. E no centro de tudo, o bloco Gênesis. O primeiro, o original, o inviolado. Como um altar onde a primeira mensagem foi colocada e jamais tocada novamente. Talvez não estejamos falando apenas de um sistema financeiro. Talvez estejamos diante de uma nova forma de escrita sagrada, a escritura do código. E talvez o retorno de Satoshi já tenha começado, mas não com palavras, com sinais. A última teoria. Ele nunca foi um de nós. Agora chegamos ao ponto mais incômodo, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que ecoa como um sussurro incômodo nos bastidores do mundo digital. E se Satoshi Nakamoto nunca foi um ser humano? Parece absurdo, uma teoria maluca, mas pare por um instante. Observe os fatos que já discutimos até aqui. Um sistema perfeito lançado do nada, por um indivíduo ou entidade nunca identificada. Um código matematicamente elegante, sem falhas estruturais, que antecipou problemas de escalabilidade antes mesmo que eles surgissem. Uma rede que se autorregula, que resiste a falhas, a ataques, à censura. Um sistema que simplesmente não morre. Quantas tecnologias você conhece que se mantêm funcionais por mais de 15 anos, sem controle central, sem upgrades forçados, sem resgates ou interferências externas? Nem mesmo o Windows ou a internet sobreviveram sem gigantes cuidando. Mas o Bitcoin, sim.
E tudo isso sem que o Criador apareça para colher os louros, sem entrevistas, sem livros, sem documentários, sem falhas de ego. Essa ausência absoluta não é apenas esquisita, é antinatural. A maioria dos gênios que mudaram o mundo não conseguiu ficar longe dos holofotes. Einstein, Tesla, Turing, Jobs, Musk. Todos eles, com suas luzes e sombras, buscaram o reconhecimento. Ou, ao menos, travaram batalhas públicas por suas ideias. Mas Satoshi, nada. Nenhuma vaidade, nenhum erro, nenhum deslize. Isso nos leva a um território perigoso. O da possibilidade de que Satoshi não seja um homem, nem uma mulher, nem um grupo, mas um sistema autogerado, uma inteligência artificial primitiva programada por alguém. Talvez o Bitcoin tenha sido o primeiro teste, uma IA limitada com um único objetivo: estabelecer um sistema imutável de valor, livre de controle central. E a prova de que funcionou está no fato de que ela sumiu exatamente quando o código ficou forte o suficiente para viver sozinho, como uma semente que, uma vez plantada, não precisa mais do jardineiro. E tem mais. Se você fizer uma análise fonética e semântica, Satoshi Nakamoto soa mais como uma construção simbólica do que como um nome real. Como já vimos, Satoshi significa sabedoria clara. Naka pode ser traduzido como meio ou centro. Moto pode significar origem. Juntos formam a sabedoria clara da origem central. Um nome ou uma assinatura. Em documentos esotéricos e ocultistas, os nomes são símbolos. Representam funções, energias, arquétipos. Satoshi pode não ser um nome, pode ser um selo. Um símbolo de um poder que atua nas sombras, um intermediário entre planos, o arauto de uma nova ordem. Há até quem diga, e aqui entramos em terreno escorregadio, que Satoshi possa ter sido um experimento extraterrestre, um código entregue à humanidade como um teste, uma nova árvore do conhecimento, só que digital, uma moeda da consciência. Um convite ao livre-arbítrio financeiro ou à perdição em massa. Pode soar absurdo, mas pare por um segundo e considere o que é mais absurdo. A ideia de que um alienígena tenha entregue um código financeiro à Terra ou que um programador qualquer tenha criado sozinho um sistema perfeito, abandonado bilhões e sumido sem deixar rastros. E agora voltamos ao ponto inicial. O bloco Gênesis, ainda intocado, ainda preso no tempo, como um santuário, como se esperasse por algo, uma chave, um evento, um código escondido que só será ativado no momento certo. Há rumores, não confirmados, mas muito debatidos em fóruns obscuros, de que, se os bitcoins do bloco Gênesis forem algum dia movimentados, algo será ativado, um gatilho oculto no código, um novo protocolo, um reset. E se o verdadeiro papel de Satoshi for aparecer apenas no final? Como um juiz, como um espelho, como um símbolo de que o ciclo acabou? Talvez Satoshi nunca tenha sido humano. Talvez ele nunca tenha desaparecido. Talvez ele esteja assistindo. Ou pior, talvez ele esteja dentro da própria rede, observando cada transação, cada bloco, cada palavra dita, inclusive essa. Talvez ele esteja lendo esse roteiro agora. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa despertar, curta esse vídeo e se inscreva, porque talvez, apenas talvez, Satoshi ainda esteja entre nós. E talvez o verdadeiro bloco Gênesis ainda nem tenha sido minerado.